Então, pessoal, bem-vindo à nossa terceira e última parte sobre a ansiedade e a terapia floral. Então, antes eu tinha perguntado o que a gente faz, né? O que a gente vai fazer para trabalhar essa ansiedade? Tá aí a resposta, a terapia floral com as flores de Raff. A terapia floral, o que ela é? Ela é uma terapia que foi criada nos anos 30 pelo Dr. Eduard Bach, que é o sistema de floral mais conhecido, que são os florais de Bach. Ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, como uma prática integrativa. Integrativa, ela vê o indivíduo na sua totalidade. E, ao mesmo tempo, complementar, porque ela auxilia nos tratamentos convencionais. Ela já é disponibilizada no Brasil através do nosso sistema público de saúde, o SUS. A definição de alguns autores eu coloquei como a terapia integrativa e complementar, que visa o equilíbrio e realinhamento dos padrões emocionais causadores da disfunção, causadores da doença. Corrigindo esses fatores emocionais, as pessoas seriam ajudadas a aumentar a sua vitalidade física e mental, contribuindo para a cura da doença que já foi manifestada no corpo físico. E já uma definição do Raff, que ele atua na regulação dos desequilíbrios energéticos que são responsáveis pelas manifestações psicológicas, seja ela angústia, insônia, as psicossomáticas, como febre, dores, enjoos, e os somáticos, que é quando a doença física já está manifestada. Aqui vai ser só um pequeno resumo que eu coloquei nesse slide do que acontece quando a gente toma uma essência floral. Isso eu vou falar numa próxima apresentação, num próximo vídeo que a gente vai fazer aqui no nosso canal. Então, se você ainda não fez a inscrição, faz a inscrição ali e fique ligado que a gente vai falar mais sobre esse mecanismo de funcionamento. Mas só para dar um resumo, a primeira fotinho ali é uma célula, ela está no seu funcionamento normal. Tem algum fator de desequilíbrio, seja emocional ou seja físico, material, que tira essa ordem da célula, e ali do lado a gente tem uma célula com um mau funcionamento, e isso desregula o sistema como um todo. Quando a gente adiciona o floral, ele é uma energia, ele é uma frequência vibracional que vai atuar na frequência vibracional da célula que está funcionando em desordem. Com isso, a célula volta ao seu funcionamento normal e o sistema também ele se reorganiza novamente. Isso é só um pequeno resumo, depois a gente retoma isso, tá? Falando um pouquinho sobre o sistema das flores de Raff, foi um sistema que foi criado na Argentina em 1987 por Jorge Luiz Raff, esse moço que está aí na nossa foto. Ele tem uma formação multidisciplinar, ele é mestre em psicologia, com orientação nas terapias complementares e doutor na medicina energética. Ele fundou e é o presidente da Fundação para a Investigação e Desenvolvimento das Essências Florais Flores de Raff. Ele iniciou os trabalhos desenvolvendo 130 flores da Argentina. E aí, com o tempo, com o continuar dos estudos, ele foi adicionando flores do Brasil, do Uruguai, Chile, Costa Rica, Patagônia e Estados Unidos. E atualmente o sistema possui 373 essências florais e mais de 450 compostos, que são uma combinação de essências florais para as mais variadas questões. Então, os compostos, eles misturam essências para tratar de ansiedade, sono e outras questões que a gente apresenta. As características das flores de Raff, a gente pode citar que elas trabalham os mais diversos aspectos do indivíduo, seja ele do mais denso, que é o físico, o mental, até os mais sutis, que é o divino, a nossa relação com o espírito e a nossa relação com as outras pessoas, a relação com a terra, a relação com a natureza. Então, ele trata desde o mais físico até o mais sutil. Ele trabalha em nível energético, ele vai na causa do desequilíbrio, proporcionando o despertar da consciência. Ele não é um paracetamol, ele não vai te atenuar o problema, assim, ele vai na causa do problema para que esse problema, esse desequilíbrio seja resolvido. E os terapeutas do sistema, eles são capacitados para o uso da radiestesia, para a escolha das essências. Isso significa que a energia que a gente consegue medir através do pêndulo, através da radiestesia, é a própria energia do consultante, da pessoa que vem consultar, que escolhe as essências. A gente utiliza tabelas, que são tabelas radiestésicas, junto com o pêndulo, a gente consegue definir quais são as essências que a pessoa vai acabar tomando.
Como são muitas flores e muitos compostos, eu separei alguns compostos que podem ser, alguns compostos e essências que podem ser utilizados para o tratamento da ansiedade. Do lado direito ali do slide, eu coloquei os choques, choque 2, 3 e 4, que são referentes a situações emergenciais que podem ser utilizados, especialmente o choque 2, que ele é mais específico. Nós temos o composto A023, que é um composto específico para ansiedade. Nós temos o composto N023, que é específico para o medo. A gente tem o A034, que é um composto ansiolítico. E também o legal do sistema do Flores de Raff é que ele tem compostos para atuar nos meridianos da medicina tradicional chinesa. Então, a gente tomando esses compostos de meridianos, a gente consegue regular a energia vital que circula por esses meridianos. Então, a gente tem o composto para o meridiano do coração, que pode ser utilizado junto com a acupuntura, e o meridiano do rim, que também pode ser utilizado. E ali também na esquerda, eu citei várias essências que a gente pode utilizar, dependendo da situação da pessoa e dependendo do que vai sair na consulta, que são 4 essências que eu vou falar, que são o dente de leão, a arruda, a mandarina e a quaresmeira. Falando um pouquinho de dente de leão, o dente de leão, ele libera a tensão emocional dos músculos, restituindo a vitalidade. Desobstrui os canais energéticos para receber influências cósmicas diretamente relacionadas ao relaxamento do corpo. Como a gente viu lá na parte dos chakras, sexto chakra, quarto chakra e terceiro chakra, eles estão bloqueados. Quando está bloqueado, a energia não consegue fluir, não consegue circular adequadamente. Essa essência, ela vai desobstruir esse bloqueio energético que está fazendo com que a gente não consiga relaxar, com que a gente não consiga se restituir, se a gente não consiga se regenerar. É uma essência muito importante para quem está com tensão física que a ansiedade acaba causando. A outra flor é a arruda. A arruda ela é bem relacionada com os medos. Ela permite superar momentos desagradáveis e alcançar a paz consigo mesmo e com os demais. Facilita o controle do pensamento. Então, essa é uma essência excepcional para a ansiedade, porque ela trabalha o medo. O medo, ele nos impede de agir, nos impede de fazer as coisas e nos deixa ansioso, porque a gente acha que não vai conseguir resolver essa situação. Ela permite alcançar a paz consigo mesmo e com os demais. Então, quando a gente está passando por um momento desagradável, a gente está passando por uma situação difícil, a gente está passando por uma situação que a gente não gosta, e se a gente não tem muito como controlar, essa essência ela ajuda a nos deixar em paz, em tranquilidade. E ela facilita o controle do pensamento, que é o básico da ansiedade. A pessoa está ruminando, está pensando aquela questão, aquele problema, aquela dúvida, e ela não consegue sair disso. O que essa essência faz é facilitar o controle para que ela não fique nesse círculo vicioso. A próxima flor é a mandarina. Ela diminui a ansiedade que é provocada por uma preocupação excessiva pela segurança das outras pessoas que estão ao seu redor, amigos, familiares. Então, se eu sou uma pessoa que me preocupo muito com a segurança de alguém, se, por exemplo, a minha mãe, ela vai sair na rua, meu filho vai sair na rua, eu fico preocupado no colégio que vai acontecer alguma coisa, eu não consigo me desligar disso. Isso me incomoda, isso me causa uma ansiedade porque não me impede de eu viver as minhas situações e o meu presente. E eu preciso é interessante tomar essa essência para que eu consiga relaxar e confiar um pouco mais no outro, que vai estar tudo certo, que cada um tem o seu momento, cada um tem as suas questões. Agora eu tenho as minhas e eu vou resolver as minhas, não vou ficar pensando nas questões do outro. Já a outra flor que eu acabei selecionando é a quaresmeira. A quaresmeira ela permite romper com as grandes exigências, que são os estados estressantes, em situações que não se consegue entender ou manejar, relaxando a estrutura do pensamento. Então essa essência ela também é muito boa porque a pessoa ansiosa ela quer tentar resolver tudo, ela quer tentar fazer tudo, e ter tudo sob controle. Só que tem situações que não dependem da gente. A gente às vezes precisa depender da resposta de alguém, resposta de alguma empresa, resposta sobre alguma coisa que não depende da gente. Então a gente não consegue controlar essa situação. Como a gente não consegue controlar, a gente tem que deixar e não se preocupar mais com isso e partir para outra situação que a gente tem que fazer, para outra atividade. Então essa ciência é boa por isso. Quando a gente não consegue controlar uma situação, a gente deixa ela aí. E para finalizar um pouco, a gente colocou aqui
um alerta que para a terapia floral a gente precisa falar, tá? Cada essência ela possui uma característica diferente, ela vai trabalhar de uma forma única. Assim como, por exemplo, a ansiedade com medo de altura, ela desencadeia a ansiedade em mim e não desencadeia em outra pessoa. Se eu der, por exemplo, a quaresmeira para uma pessoa, ela vai agir de uma forma e de uma forma diferente na outra pessoa. Então, cada um elas têm uma forma de agir diferente em cada um. Na consulta, o terapeuta floral ele analisa caso a caso para determinar a escolha da essência que melhor se encaixa na situação. Isso através da radiestesia. A gente tem a conversa com a pessoa que vem nos consultar, a gente entende um pouco do que está acontecendo e a escolha com o pêndulo vai definir qual essência que ela vai tomar. E uma coisa muito importante que eu brigo bastante com as pessoas e que eu estou sempre enfatizando bastante, que a terapia floral ela não é alternativa, ela não deve ser uma escolha entre a terapia floral e entre um tratamento convencional, um tratamento alopático, por exemplo. Você toma o remédio ou toma o floral, isso não existe. A terapia floral ela é complementar e ela deve ser utilizada em conjunto com outros tratamentos. O tratamento convencional, o tratamento de psicoterapia, com exercícios, com meditação, yoga, entre outros. Então, ela não é alternativa, isso tem que deixar muito claro. Quando ouvir alguém falar alternativa, para a pessoa e corrige, ela é complementar. E eu coloquei também nesse último slide alguns exemplos de pesquisas que são feitas em universidades na academia sobre as essências florais. Então, a USP tem artigos sobre isso, a Unesp tem estudos também, a Universidade do Rio Grande do Norte também tem estudos utilizando os florais para combate ali, tem questões de ansiedade, tem questões de estresse do professor enfermeiro, tem o estresse de pessoas obesas com sobrepeso. Então, os florais, eles são estudados também no meio acadêmico. A gente precisa pesquisar um pouquinho e ir atrás desses estudos. Então, gente, eu agradeço muito a participação de vocês, a atenção de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ali no botãozinho de inscrição. Também tem as nossas mídias sociais, o meu Instagram e meu Facebook, Rafael V. Terapeuta. Também coloquei o Instagram e o Facebook das Flores de Raf, para que vocês estejam acompanhando as nossas novidades, nossos cursos, nossos workshops. Também temos ali o site floresderaf.org. Fiquem à vontade para mandar mensagem, para compartilhar esses vídeos, para compartilhar essas séries. E a gente vai voltar com mais vídeos aí, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês.